Fala, lindezas! Começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Todos os dias a gente se encontra aqui pela manhã para ler um trecho de um livro. Nessa temporada a gente está lendo juntos o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. O Daniel, ele é prêmio Nobel de Economia e nesse livro a gente está desvendando junto com ele alguns aspectos da nossa mentalidade, como por exemplo o pensamento mais analítico e o pensamento mais impulsivo, né? Que aqui no livro é categorizado como Sistema 1 e o Sistema 2, sendo o Sistema 1 o pensamento mais automático, mais instantâneo, e o Sistema 2 o pensamento mais elaborado, mais estratégico, menos impulsivo e mais inteligente, né? E aqui a gente está numa parte de causas e intenções. Ontem, se você perdeu, a gente viu sobre o priming, né, que são as premissas, como que o ambiente e os aspectos desse ambiente fazem com que a gente crie pensamentos superficiais, não, pensamentos mais profundos que se refletem nas nossas ações. O exemplo que ele deu aqui foi o seguinte: colocar um grupo de estudantes para ver coisas que remetessem à terceira idade. Cadeiras de balanço, né, crochê, etc. Coisas que remetem à terceira idade. E um outro grupo foi submetido a crianças brincando, curtindo, né, soltando pipa, desenhando e etc. As pessoas que viram as coisas de terceira idade, elas não só começaram a andar mais devagar, como elas também começaram a andar mais encurvadinhas, né? Começaram a andar mais encurvadinhas. E as pessoas que viram as coisas de gente mais jovem, etc., elas começaram a andar mais ativas, a ser mais felizes. Outro experimento que foi feito foi com um lápis. Eles colocaram as pessoas para fazer exercícios, né, de raciocínio com um lápis de lado na boca e outras com lápis de frente. As pessoas que estavam com lápis de lado, elas faziam as coisas mais rápido e mais satisfação, porque os músculos que você contrai quando você coloca um lápis de lado na boca, ó, são os mesmos de você dar um sorriso. E quando você coloca o lápis assim, ó, você franze o rosto, que é a mesma impressão, a expressão de quando você tá mais franzino, mais ranzinza, né? E isso se reflete nas ações. Coisas assim. Então, assim, outro exemplo que passou aqui no livro foi sobre um juiz de condicional. Sabe quando você tem um bom comportamento na cadeia, você vai sair condicional? Tem um juiz que julga isso. Eles identificaram que quando esse juiz estava voltando das refeições, café da manhã, almoço e janta, ele tinha uma taxa de aprovação de pedido de condicional muito maior do que no decorrer do dia, que eram os períodos de baixa de glicose, que a pessoa está com fome, que ela já viu várias coisas. Isso se reflete nas ações dela inconscientemente, né? Não é de propósito que o cara fala: não, eu tô puto, ninguém vai ficar livre, não, tô nem aí, culpado. Então vamos lá, vamos continuar, tá bom? O sistema tá me pedindo para falar para vocês convidarem pessoas para assistir essa live. É uma live de leitura, tá? Nós estamos lendo junto, é isso que eu vou fazer. Não vou dançar para vocês, eu prometo. E se vocês conhecem pessoas que gostam de leitura, se vocês gostam de leitura, eu convido vocês a curtir essa live, a convidar pessoas para participar com a gente. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos continuar o nosso livro. Esse é o 5º livro que a gente está lendo junto em lives, tá bom? Vendo causas e intenções. Os pais de Freud chegam tarde. Os fornecedores de comes e bebes eram esperados por... os pais de Fred. Eu tô com Freud. Os pais de Fred chegam tarde. Os fornecedores de comes e bebes eram esperados mais cedo. Fred ficou furioso. Você sabe por que Fred ficou furioso? E não é porque os fornecedores eram esperados mais cedo. Em sua rede de associação, raiva e falta de pontualidade estão ligados com o efeito e sua causa possível. Mas não existe essa ligação entre raiva e a ideia de esperar fornecedores. Uma história coerente foi instantaneamente construída. Quando você leu, você soube imediatamente a causa da raiva de Fred. Encontrar tais com conexões causais é parte de entender uma história e a operação automática do Sistema 1 foi oferecida ao Sistema 2 e seu consciente uma interpretação casual e ele aceitou.
No caso, a gente consegue saber porque que ele ficou com raiva, porque a gente já passou por isso, né? Você sabe como que é combinar alguma coisa com alguém e a pessoa chegar atrasada ou mesmo não vir. Então, quando você lê isso, você fala, eu sei o que está acontecendo. Uma história em A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb, ilustra essa busca automática pela causalidade. Ela relata que os preços das apólices inicialmente subiam no dia em que Saddam Hussein foi capturado em seu esconderijo no Iraque. Os investidores estavam aparentemente preocupados, estavam procurando ativos mais seguros naquela manhã. E o serviço de noticiário da Bloomberg estampou uma manchete. Títulos de tesouro americano sobem. Captura de Saddam Hussein pode não conter terrorismo. Meia hora mais tarde, os preços das apólices caíram e a manchete revisada dizia: títulos do tesouro americano caem. Captura de Saddam Hussein impulsionada pelo apelo de ativos de risco. Obviamente, a captura de Saddam Hussein era o principal evento do dia e devido ao modo como a busca automática de causas molda nosso pensamento, esse evento estava destinado a ser a explicação de qualquer coisa que porventura acontecesse no mercado esse dia. As duas manchetes parecem superficialmente construir explicações do que ocorreu no mercado, mas uma declaração capaz de explicar dois resultados contraditórios não explica coisa alguma. Na verdade, tudo que as manchetes fazem é satisfazer nossa necessidade de coerência. Espera-se que um grande evento gere consequências, e consequências necessitam de causas para explicá-las. Temos informações limitadas acerca do que acontece em um dia. O sistema 1 é proficiente em encontrar uma história causal coerente que ligue os fragmentos de conhecimento à sua disposição. Leia a seguinte sentença. Depois de passar um dia passeando pelos lindos pontos turísticos na rua de Nova York, Jane deu por falta da carteira. Quando as pessoas leem essa breve história, junto com muitas outras, foram submetidas a um teste surpresa de memória e as palavras batedor de carteira foram mais fortemente associadas com a história do que a expressão pontos turísticos, ainda que esta última estivesse de fato na frase, enquanto a primeira não. Não tem a expressão batedor de carteira nessa frase, mas a gente consegue associar. As regras de coerência associativa nos dizem o que aconteceu. O evento de uma carteira perdida poderia provocar muitas causas diferentes. A carteira caiu de um bolso, foi esquecida em um restaurante. Entretanto, quando as ideias de uma carteira perdida em Nova York e multidões são justapostas, elas provocam conjuntamente a explicação de que um batedor de carteira foi a causa da perda. Na história da sopa que leva a um estremecimento, o resultado, ou seja, o freguês se entreolhando com o garçom, suscita uma interpretação associativa coerente de surpresa inicial, completando com uma história plausível. O aristocrático psicólogo belga Albert Michaux publicou um livro em 1945, traduzido para o inglês em 63, que provocou uma reviravolta em séculos de pensamento sobre causalidade, remontando no mínimo ao exame da associação de ideias empreendidas por Hume. A concepção comumente aceita era de que inferimos causalidade física de observações repetidas e de correlações entre eventos. Já vivenciamos uma infinidade de experiências em que vimos um objeto em movimento tocando outro objeto, que imediatamente começa a se mover, muitas vezes, mas nem sempre, na mesma direção. Isso é o que acontece quando uma bola de bilhar bate na outra, a não ser que você seja eu. Eu, quando eu bato uma bola de bilhar na outra, ela vai para outro lugar. Quando eu chuto uma bola também, eu chuto para cá, ela vai para lá. Eu não sou o cara dos esportes. E é isso que acontece quando você derruba um vaso ao resvalar sem querer contra ele. Michaux tinha uma ideia diferente. Ele argumentou que víamos a causalidade tão diretamente quanto vemos a cor.
Para defender seu argumento, ele criou situações em que um quadro preto desenhado no papel, um quadrado preto desenhado no papel é visto em movimento. O quadrado entra em contato com outro quadrado que imediatamente começa a se mover. Os observadores sabem que não existe contato físico real, mas mesmo assim vivenciam uma poderosa ilusão de causalidade. Se o segundo objeto começa a se mover instantaneamente, eles descrevem como tendo sido disparado pelo primeiro. Experimentos revelam que crianças de 6 meses de idade veem sequências de eventos como um roteiro de causa e efeito. Elas dão sinal de surpresa quando a sequência é alterada. Evidentemente, estamos preparados desde o berço para ter impressão de causalidade, que não dependem de raciocinar sobre padrões de causação. Elas são produtos do sistema 1, o automático. Em 1944, mais ou menos na mesma época em que Michotte publicou suas demonstrações de causalidade física, o psicólogo Fried Heider e Mary Ann Simmel usaram um método similar ao de Michotte para demonstrar a percepção de causalidade intencional. Eles fizeram um filme com duração de 1 minuto e 40 segundos, em que podemos ver um grande triângulo e um pequeno triângulo e uma circunferência movendo-se em torno de uma forma que se parece com a imagem esquemática de uma casa vista com porta aberta. Casa vista de cima com porta aberta. O observador assiste o grande triângulo agressivo intimidar um triângulo menor e uma circunferência aterrorizada. A circunferência e o pequeno triângulo unindo forças para derrotar o valentão. Observa-se com muita atenção em torno de uma porta e depois o explosivo final. A percepção de intenção e a emoção irresistível apenas pessoas afetadas por autismo não vivenciam. Tudo apenas na sua cabeça, é claro. Sua mente está pronta e sempre ávida por identificar agentes, atribuindo-lhes traços e personalidades e intenção específicas, e ver suas ações com expressão de propensão individual. Aqui, mais uma vez, a evidência de que nascemos preparados para fazer atribuições intencionais. Crianças com menos de 1 ano de idade identificam valentões e vítimas e esperam que um perseguidor siga o caminho mais direto na tentativa de capturar, seja lá quem estiver caçando. A experiência de ação determinada por uma vontade livre é inteiramente separada da causalidade física. Embora seja sua mão que pega o sal, você não pensa no evento em termos de uma cadeia de causação física. Você vivencia isso como sendo causado por decisão de que você, descorporificado, executou porque quis adicionar sal à sua comida. Muitas pessoas acham natural descrever sua alma como fonte e causa de suas ações. O psicólogo Paul Bloom, escrevendo em The Atlantic em 2005, apresentou a alegação provocativa de que a nossa prontidão nata de separar causalidade física e intencional explica a quase universalidade de crenças religiosas. Ele observa: percebemos o mundo dos objetos como essencialmente separado do mundo das mentes, tornando possível para nós conceber corpos sem alma e almas sem corpo. Os dois modos de causação que estamos ajustados para perceber tornam natural para nós aceitar duas crenças centrais de muitas religiões. Uma divindade imaterial é a causa última do mundo físico, e as almas imortais temporariamente controlam nossos corpos enquanto vivemos e os deixam para trás quando morremos. Na opinião de Bloom, os dois conceitos de causalidade foram moldados separadamente por forças evolucionárias, construindo as origens de religião na estrutura do Sistema 1. A proeminência da intuição causal é um tema recorrente nesse livro, porque as pessoas tendem a explicar o pensamento causal impropriamente em situações que exigem um raciocínio estatístico.
O pensamento estatístico extrai conclusões sobre casos individuais a partir de propriedades de categoria e conjuntos. Infelizmente, o sistema 1 não tem a capacidade de executar esse modo de raciocínio. O sistema 2 pode aprender a pensar estatisticamente, mas poucas pessoas recebem treinamento necessário para isso. A psicologia da causalidade foi base de minha decisão de descrever o processo psicológico por metáfora de agência, com pouca preocupação com a consistência. Às vezes me refiro ao sistema 1 como um agente com determinadas características e preferências, e às vezes como uma máquina associativa que representa a realidade por um complexo padrão de ligações. O sistema e a máquina são ficções. Minha razão para usá-los é que se ajustam ao modo como pensamos acerca de causas. Os triângulos e círculos de Heider não são realmente agentes. É apenas muito fácil e natural pensar neles dessa forma. É uma questão de economia mental. Presumo que você, como eu, ache mais fácil pensar acerca da mente se descrevemos o que aconteceu em termos de características e intenções, os dois sistemas, e às vezes em termos de regularidade mecânica, como a máquina associativa. Não pretendo convencer você de que os sistemas são reais, assim como Heider não pretendia fazer você acreditar que o triângulo grande seja realmente um valentão. Falando de normas e causas. Quando o segundo candidato à vaga se revelou ser também um velho amigo meu, não fiquei tão surpreso. Pouquíssima repetição é necessária para que uma nova experiência pareça normal. Quando examinamos a reação a esses produtos, vamos tomar precaução para não focar exclusivamente na média. Devemos considerar todo o leque de reações normais. Ele não consegue aceitar que foi simplesmente azarada. Ela não consegue aceitar que foi simplesmente azarada. Necessita de uma história causal. Vai acabar pensando que alguém sabotou intencionalmente seu trabalho. Hoje a previsão do tempo é 100% de chuva com raios, relâmpagos e trovões. É isso aí. O bicho vai pegar. Tomara que não. 7. Uma máquina de tirar conclusões precipitadas. O grande comediante Danny Key tinha uma frase que nunca saiu de minha cabeça desde a adolescência. Falando de uma mulher de quem não gosta, ele diz: sua posição favorita é ao lado dela, mesmo em seu esporte favorito. É o salto para as conclusões. Vamos lá. Sua posição favorita é ao lado dela mesma, e seu esporte favorito é um salto para conclusões. Eu não entendi. A frase veio à tona e eu me lembro da conversa inicial que tive com ambos. Tversky, sei lá, sobre a racionalidade das intuições estatísticas. E hoje acredito que ela oferece uma descrição apropriada de como funciona o sistema 1. Tirar conclusões precipitadas é eficaz se há grande probabilidade de que as conclusões estejam corretas e se o custo de um ocasional erro for aceitável. Se o pulo poupa grande tempo e esforço, pular para as conclusões é arriscado. Se o pulo poupa grandes... Se o pulo... Nossa, um trava-língua do caralho. Se o pulo poupa grande tempo e esforço. Pular para as conclusões é arriscado quando a situação é pouco familiar. Existe muita coisa em jogo e não há tempo para reunir muitas informações. Essas são as circunstâncias que o erro intuitivo são prováveis, os quais podem ser evitados com uma intervenção deliberada do sistema 2. Negligência com ambiguidade e surpresa da dúvida. Aqui tem uma figura 6. Ó. Na figura 6 tem um ABC,
Aí tem um N aproximou-se do banco. E depois tem 1, 2, 1, 3, 1, 4. O que... Uau! O que os 3 quadros exibidos na figura 6 têm em comum? A resposta é que todos são ambíguos. Você certamente leu o arranjo do quadro da esquerda como ABC e o da direita como 12, 13 e 14. Mas os elementos centrais em ambos os quadros são idênticos. Você poderia perfeitamente ter lido em outro um e o outro, respectivamente, como A13C e 12B14. É verdade. Mas não fez isso. Por que não? A mesma forma é lida como outra letra em um contexto de letras e como um número num contexto de números. É verdade. Aqui nesse ABC tem o A13C. E aqui nesse 12, 13, 14 tem o 12B14. Bem louco. Quanto a N, você provavelmente imaginou uma mulher pensando em dinheiro, caminhando na direção de um prédio, com caixas e cofres, mas essa interpretação plausível não é a única possível. A sentença é ambígua. Se uma sentença anterior tivesse sido ela descia mansamente o rio, você teria imaginado uma cena completamente diferente. Quando você acaba de pensar em uma praça, a palavra banco se associa a dinheiro. Na ausência de um contexto explícito, quando você pensa na palavra banco, não, quando você pensa em uma praça, a palavra banco não se associa diretamente a dinheiro, né? Quando a gente lê sozinho ali, ó, Anne aproximou-se do banco. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que ela estava indo no banco pagar alguma coisa. E aqui ele está falando que se ela estiver numa praça, o banco é outra coisa. O sistema 1 gerou um contexto provável próprio. Sabemos que é o sistema 1 porque você não tinha consciência da escolha e da possibilidade de interpretação. A menos que tenha praticado canoagem recentemente, você provavelmente passa mais tempo indo a bancos do que descendo rios. E resolveu a ambiguidade de modo conforme. Na dúvida, o sistema 1 aposta numa solução e a aposta é orientada pela experiência. As regras das apostas são inteligentes. São eventos e o contexto presente tem um maior peso em determinar a interpretação. Quando nenhum evento recente vem à mente, lembranças mais distantes assumem o controle. Entre suas mais recentes memórias e experiências estava a cantar a riminha do ABC. Você não cantava A13C, né? Que aqui no ABC aqui, ó, que nem eu falei, na hora que a gente começou essa página, eu falei, tem um quadro aqui, tá escrito ABC 12, 13, 14, né? Eu falei 1, 2, 1, 3, 1, 4, na verdade. O aspecto mais importante dos dois exemplos é que uma escolha definida foi feita, mas você não sabia disso. Apenas uma interpretação veio à mente e você nunca teve consciência da ambiguidade. O sistema 1 não se mantém a par das alternativas que ele rejeita, nem sequer do fato de que havia alternativas. A dúvida consciente não está no repertório do sistema 1. Ela exige a manutenção de interpretação incompatível na mente, ao mesmo tempo o que exige o esforço mental. Incerteza e dúvida são domínio do sistema 2. Uma tendência em acreditar e confiar. O psicólogo Daniel Gilbert, amplamente conhecido como o autor de O que nos faz felizes, certa vez escreveu um ensaio intitulado How Mental Systems Believe, né? Como o sistema mental acredita, em que desenvolveu uma teoria de crença e da descrença, remontando ao filósofo do século 15, 16, século 17, Baruch Spinoza. Gilbert propõe que a compreensão de uma afirmação deve começar com uma tentativa
de acreditar nela. A pessoa deve primeiro saber o que a ideia iria significar se fosse verdadeira. Somente depois é possível decidir se é ou não possível descrer dela. A tentativa inicial de acreditar é uma operação do sistema 1, o que implica na construção da melhor interpretação possível da situação, mesmo uma afirmação sendo argumentada. Gilbert evocará uma crença inicial. Tente o exemplo usado por ele, o Whitefish Eats Candy, né? Whitefish Eats Candy, peixe branco come doce. Você provavelmente teve consciência de vagas impressões de peixe e doce, como um processo automático de memória associativa, sendo explorado em busca de ligações entre as duas ideias que extraíram sentido da falta de sentido. Extraíram sentido da falta de sentido. Gilbert vê a descrença como uma operação do sistema 2 e descreveu um elegante experimento para provar isso. Os participantes eram apresentados a frases sem sentidos, como uma dinka. Aqui, ó. Uma dinka é uma chama. Tipo, a dinka is a flame. Seguidas após alguns segundos de uma única palavra, verdadeiro ou falso. As pessoas posteriormente testadas, o que carambas é uma dinka? Alexa, o que é uma dinka? O substantivo dica significa indicação ou informação útil, geralmente... Alexa, desliga. Dinka, D-I-N-C-A, dinka. Uma dinka é uma flama, aí vem verdadeiro ou falso. As pessoas posteriormente testadas para dizer de memória quais sentenças haviam classificado como verdadeiras em uma situação de experimento. Os participantes tinham de guardar dígitos de memória durante a tarefa. A perturbação do sistema 2 tinha um efeito seletivo, tornava mais difícil as pessoas desacreditarem de sentenças fáceis. Em um teste de memória posterior, os participantes esgotados acabavam pensando que muitas das falsas sentenças eram verdadeiras. A moral é significativa. Quando o sistema 2 está mais empenhado em tudo, somos capazes de acreditar em quase qualquer coisa. O sistema 1 é crédulo e propenso a acreditar. O sistema 2 é encarregado de duvidar e descrer. Mas o sistema 2 às vezes acha-se ocupado e muitas vezes é preguiçoso. Na verdade, a evidência mostra que as pessoas têm maior probabilidade de serem influenciadas por mensagens vazias, persuasivas, como comerciais, quando estão cansadas e esgotadas. Por isso que antigamente, quando você ligava a TV num período mais tardezinho, tinha propaganda pra caramba. Sacou? As operações da memória associativa contribuem para um viés de confirmação geral. Quando você ouve a pergunta, Sam é amistoso? Né? A pergunta, o Sam é amistoso? Virão à sua mente mais exemplos diferentes do comportamento de Sam do que se lhe tivesse sido perguntado. O Sam é inamistoso? Uma busca deliberada por evidências confirmadoras conhecida como estratégia de teste de positivo, é também o modo como o sistema 2 testa uma hipótese. Contrariamente à regra dos filósofos da ciência, que aconselham a testar hipóteses tentando refutá-las, as pessoas, né, e os cientistas muitas vezes buscam dados que tenham maior probabilidade de se mostrarem compatíveis com a crença que possuem no momento. O viés confirmatório do sistema 1 favorece a aceitação acrítica de sugestões e o exagero de probabilidade de eventos externos e improváveis. Extremos e improváveis, é que parece. Se lhes perguntarem sobre as chances de um tsunami atingir a Califórnia dentro dos próximos 30 anos, as imagens que vêm à sua mente provavelmente serão as imagens de tsunamis, da maneira que Gilbert propôs para afirmações sem sentido, como peixe branco come doce.
você ficará propenso a superestimar a probabilidade de um desastre. Coerência emocional exagerada e efeito halo. Se você gosta da política do presidente, provavelmente gosta da voz dele e também da sua aparência. A tendência a gostar ou desgostar de tudo que diz respeito a uma pessoa, incluindo coisas que você não observou, é conhecida como efeito halo, com um H, tá? Tipo a música da Beyoncé, aquela Halo, Halo. Eu canto bem, tá? Que eu não consigo cantar cedo. O termo tem sido usado pela psicologia há um século, mas não entrou em amplo uso na linguagem cotidiana. É uma pena, porque o efeito halo é muito bom, é um bom nome para um viés comum que desempenha um grande papel no modo como vemos as pessoas e as situações. É uma das maneiras pelas quais a representação do mundo que o Sistema 1 gera é mais simples e mais coerente do que a coisa real. Você conhece uma mulher chamada Joan em uma festa e a acha agradável e boa de papo. Então, ela parece alguém que concordaria em contribuir para a caridade. O que você sabe sobre a generosidade de Jane? O que você sabe sobre a generosidade de Joan? A resposta correta é que você não sabe praticamente nada, pois há poucos motivos para acreditar que pessoas que são encantadoras em ocasiões sociais também contribuem generosamente com a caridade. Mas você gosta de Joan e vai recuperar a sensação de gostar dela quando pensar em seu respeito. Você também gosta de generosidade, de pessoas generosas. Por associação, você agora está predisposto a acreditar que Joan é generosa. E agora que acredita que ela é generosa, provavelmente gosta ainda mais de Joan do que posteriormente, porque você adicionou a generosidade às suas demais qualidades aprazíveis. Evidência real de generosidade é algo que não parece na história de Joan, e a lacuna é preenchida por uma conjectura que ajusta a reação emocional a ela. Em outras situações, a evidência se acumula gradualmente e a interpretação é moldada pela emoção ligada à primeira impressão. Em um eterno clássico de psicologia, Solomon Asch apresentou características de duas pessoas e pediu comentários sobre suas personalidades. O que você acha de Alan e de Ben? Alan é inteligente, esforçado, impulsivo, crítico, obstinado e invejoso. Ben é invejoso, obstinado, crítico, impulsivo, esforçado e inteligente. Se você é como a maioria de nós, viu Alan muito mais favoravelmente do que Ben. Os traços iniciais na lista mudam um ponto significativo dos traços que aparecem depois. A obstinação de uma pessoa inteligente é vista aparentemente justificável, é talvez até merecedora de respeito, mas a inteligência em uma pessoa invejosa e obstinada a torna ainda mais perigosa. O efeito halo é também um exemplo de ambiguidade suprimida, como a palavra bank, né? Que é banco e banco. Banco de sentar e banco onde eles te sugam até a alma, só porque você quer comprar uma areia. O adjetivo stubborn, né? Obstinado, teimoso, determinado, é ambíguo e será interpretado de modo que torne coerente dentro do contexto. Houve inúmeras variações nesse tema de pesquisa. Os participantes de um estudo primeiro consideram os 3 primeiros objetos e descrevem Alan. Depois, olha o caminhão. Depois consideram os 3 últimos que pertenciam assim que lhes foi dito a outra pessoa. Quando haviam imaginado os 2 indivíduos, perguntou-se aos participantes se era plausível que todos os 6 adjetivos descrevessem a mesma pessoa, e a maioria achou que isso era impossível, apesar de que é a mesma descrição, só que em ordem diferente. Ó. O Alan, ele é inteligente, esforçado, impulsivo, crítico e invejoso. Né? O Ben,
Ele é invejoso, obstinado, crítico, impulsivo, esforçado e inteligente. É a mesma descrição, só que em ordem diferente. A sequência em que observamos características de uma pessoa muitas vezes é determinada pelo acaso. Né? Se um dia alguém for babaca com você, essa pessoa é babaca. Ah, se for lá, cara, aquele cara é babaca. Mesmo que você tenha encontrado ele no pior dia da vida dele, que ele tá mega estressado e ele deu uma vacilada e te tratou um pouquinho seco. Fala, aquele cara ali é um babaca. Aquele cara ali é um babaca. A sequência importa, contudo, porque o efeito ralo aumenta o peso das primeiras impressões, às vezes a tal ponto que a informação subsequente é grande parte desperdiçada. No início da minha carreira como professor, eu dava notas para as provas dissertativas dos meus alunos de modo convencional. Eu pegava um caderno de questões de cada vez, um caderno de questões de cada vez, e lia todas as respostas daquele aluno e imediata sucessão, dando notas para cada questão à medida que prosseguia. Depois eu calculava o total, passava ao aluno seguinte. Acabei por perceber que minha avaliação das questões em cada prova eram surpreendentemente homogêneas. Comecei a desconfiar que meu sistema de notas exibia um efeito ralo, em que cada primeira pergunta avaliada por mim tinha um efeito de desproporcional na nota geral. O mecanismo era simples. Se eu tivesse dado uma nota alta para a primeira questão, eu propiciava ao aluno o benefício da dúvida, sempre que me deparava com uma afirmação vaga ou ambígua posteriormente. Isso parecia razoável. Certamente um aluno que se saía bem na primeira questão não cometeria um erro tolo na segunda, mas havia sérios problemas no modo como eu fazia as coisas. Se o aluno tivesse feito 2 dissertações boas, uma boa e uma fraca, eu terminava com diferentes notas finais, dependendo do qual havia lido primeiro. Eu dissera aos alunos que as 2 questões tinham pesos iguais, mas isso não era verdade. A primeira tinha um impacto muito maior na nota final do que a segunda. Isso era inacreditável. Isso era inaceitável. Adotei um novo procedimento. Em vez de ler os cadernos de provas em sequência, eu lia e dava notas para as respostas. A primeira questão de todos os alunos, depois passava para a seguinte. Eu tomava o cuidado de escrever todas as notas na parte interna da capa de trás do caderno, de modo a não ser parcial, ainda que inconscientemente. Quando lesse a segunda questão, pouco depois de passar a esse método, de ser parcial ainda que inconscientemente quando lesse a segunda questão. Ou seja, ao invés dele pegar uma prova, né, e vir na primeira questão, corrigir, vem para a segunda, corrigir, vem para a terceira, corrigir, do mesmo aluno, ele pegava a primeira questão de todos, depois vinha para a segunda questão de todos, e aí ele ia anotando na parte de trás. Porque quando você anota na frente, aí ele respondeu bem essa primeira, então é 10. Aí ele vai ler a segunda, né? Aí a segunda ele fala, na primeira ele falou tal coisa, na segunda tal coisa, é 8. Porque já está num ritmo de... O priming dele, que a gente viu nesse livro, já está num ritmo de coisa boa, né? Pessoal, o sistema está pedindo para mim falar para vocês, pedir para as pessoas virem assistir essa live. Então, compartilhe esta live com as pessoas, curte, né, comenta, mandem presentes, que você me ajuda. Eu acho que o sistema está pedindo, deve ser bom. Com certeza é melhor para o sistema do que para mim, né? Com certeza as interações, as coisas que vocês fazem aqui é mais interessante para o aplicativo do que para mim. Mas me ajuda bastante também. Já tivemos algumas curtidas aí, já mandaram algumas coisas. E é legal, eu me sinto feliz. Estou me sentindo um blogueiro. Pouco depois de passar a esse novo método, fiz uma observação desconcertante. Minha confiança em meu sistema de notas
era agora muito menor do que fora anteriormente. O motivo era que agora eu vivenciara um desconforto que me era novo. Quando eu ficava decepcionado com a segunda dissertação de um aluno e virava a capa de trás do caderno para anotar uma nota ruim, ocasionalmente descobria que dera uma nota alta a primeira questão desses mesmos alunos. Também observei que ficava tentado a minimizar a discrepância mudando a nota que eu ainda não escrevera. E descobri como era difícil seguir uma regra simples de nunca ceder a essa tentação. Minhas notas para as questões dissertativas de cada aluno muitas vezes variavam numa margem considerável. A falta de coerência me deixou inseguro e frustrado. Tudo que você decide começar a fazer te deixa meio assim. Por exemplo, esses tempos atrás, eu criei uma planilha de Excel onde eu colocava 7 da manhã, caminhada, 8 da manhã, café da manhã, 9 da manhã, leitura, 10 da manhã, eu fui anotando tudo que eu fazia. Isso foi muito chato, muito pesado pra mim, apesar de no final do dia eu conseguir ver, porra, eu fiz coisa pra caralho, olha só a quantidade de coisa que eu fiz. O hábito de ficar anotando o que eu tô fazendo foi muito chato. Mas eu penso em voltar a fazer isso, né? Talvez eu comece a fazer isso em janeiro. A partir de janeiro, anotar o horário certinho de tudo que eu tô fazendo. Porque eu acho que a satisfação de você ver que você tá fazendo as coisas, ela te dá um gás, né? Você começa a comparar no outro dia. Ah, ontem eu fui mais produtivo. O que aconteceu ontem que eu fui mais produtivo? Ah, ontem eu fui mais prolixo, as coisas foram mais devagar. O que aconteceu? Que ontem eu fui mais devagar. Ah, eu almocei mais tarde. Ah, eu tirei um cochilo na hora do almoço mais longo. Ah, eu tirei o cochilo mais longo e por isso eu fui mais produtivo. E etc. É desconfortável, mas é interessante. A consistência que eu mostrava antes foi algo enganoso. Ela produzia uma sensação de conforto cognitivo e meu sistema 2 ficava feliz preguiçosamente e aceitava a nota no final. Ao me permitir ser fortemente influenciado pela primeira questão quando avaliava as subsequentes, eu me poupava do conflito de descobrir que o mesmo aluno ia muito bem em algumas questões e muito mal em outras. A desconfortável inconsistência que se revelou quando passei ao novo procedimento era real. Refletia não somente a inadequação de cada questão isolada como uma medida do que o aluno sabia, mas também a inconfiabilidade do meu próprio sistema de notas. O procedimento que adotei para domar o efeito ralo segue um princípio geral: o erro decorrelato. Para compreender o funcionamento desse princípio, imagine que um grande número de observadores é apresentado a potes de vidro contendo moedas e que eles são desafiados a estimar o número de moedas em cada pote. Como explicou James Surovic. Você sabe ler em russo? Você sabe? Você tá me zoando? Você sabe ler em russo? Parecia que tava tendo Agora a pessoa de tu. Em seu best-seller. Vai cagar. Em seu best-seller, A Sabedoria das Multidões. Esse é o tipo de tarefa em que o indivíduo se sai muito mal, mas no qual um pool de pareceres individuais se sai provavelmente bem. Alguns indivíduos avaliam um número muito maior do que o real e outros estimam um número baixo, mas quando a média de muitos pareceres é tirada, ela tende a ser bastante precisa. O mecanismo é direto. Todos os indivíduos olham para o mesmo pote e todas as suas estimativas têm uma base comum. Por outro lado, os erros que os indivíduos cometem são independentes dos erros cometidos pelos outros e, na ausência de um viés sistemático, eles tendem a uma média zero. Contudo, a magia da redução de erro funciona bem somente quando as observações são independentes de seus erros e seus erros não estão correlacionados. Se o observador compartilha de um viés, a agregação dos pareceres não vai reduzi-lo. Permitir que os observadores influenciem uns aos outros reduz efetivamente o tamanho da amostra e, com isso, a precisão estimativa do grupo.
Para extrair informação mais útil de múltiplas fontes de evidência, deve-se sempre tornar essas fontes independentes umas das outras. Essa é a regra parte do procedimento policial adequado. Quando há múltiplas testemunhas de um evento, elas não têm permissão de discuti-lo antes de dar seu depoimento. O objetivo é não só impedir o conflito de testemunhas hostis, mas também impedir que testemunhas imparciais sejam influenciadas umas pelas outras. Testemunhas que trocam suas experiências tenderão a cometer erros similares em seus depoimentos, reduzindo o valor total da informação que elas fornecem. Eliminar a redundância de suas fontes de informação é sempre uma boa ideia. O princípio de parecer independente, e erros correlacionados encontra explicação imediata na condução de reuniões, atividades em que os executivos das organizações passam grande parte do dia quando estão trabalhando. Uma regra simples pode ajudar antes que uma questão seja discutida. Deve-se cobrar de todos os participantes que escrevam um breve resumo de suas posições. Esse procedimento faz um bom uso do valor da diversidade de conhecimento e a opinião do grupo. A prática padronizada de discussão aberta dá muito peso às opiniões dos que falam primeiro e de modo assertivo, levando os demais a ir atrás do que disseram. Muito interessante. O que você vê é tudo que há. Vocês querem saber o que é isso? O que você vê é tudo que há? É do Weisshat. Acho que ele é havaiano. Havaiano. Se você quer saber o que se vem depois disso, o que você vê é tudo que há. É por isso que muita gente acredita que a Terra é plana. E chegam na beira do mar e falam, retão pra caralho, hein? A Terra é plana, que se lasca. Se você quer ver o que vem a seguir, eu te espero aqui amanhã, na continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor. Nós estamos lendo juntos este incrível livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Estamos desvendando os segredos da mentalidade para melhorar o nosso trato, primeiro com as pessoas que chegam para a gente. Próxima vez que você atender um cliente, você vai identificar várias coisas, de acordo com o que a gente está aprendendo aqui. E a próxima vez que você tiver que tomar uma decisão, que você tiver que pensar a respeito de alguma coisa, você vai se lembrar de várias coisas também. Uma coisa que a gente aprendeu, que está bem claro, é que o nosso cérebro engana a gente o tempo todo, sem a gente perceber. Coisas tipo básicas assim, saca? E está sendo muito divertido. Eu esperava que esse livro fosse ser bem diferente. Estou gostando bastante. Estamos ficando mais inteligentes juntos. Esse ano, esse é o 5º livro que a gente está lendo juntos em live, tá? Você está ficando mais inteligente, eu estou ficando mais inteligente, nós estamos ficando mais inteligentes. Se tudo der certo, na próxima eleição a gente está preparado. Tá bom? Eu espero você aqui amanhã. Se você perdeu o começo dessa live, tem reprise no nosso canal do YouTube. É só você acessar o meu perfil, lá no link da minha bio. Tem o meu canal do YouTube, tem lá a playlist Leitura de Fazedor, com todos os livros que a gente leu até agora, tá bom? Como eu sempre falo pra vocês, agora é só colocar em prática o que vocês aprenderam nesse vídeo. Vamos pra cima e um beijo lá naquele lugar. Fiquem com Deus e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.